Um salve ao meu povo, à nação brasileira, ao novo Israel. Meu povo e minha nação, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o templo. Nós vamos recapitular um pouco da história da nação israelita. Todos nós, brasileiros, conhecemos a Escritura e dentro da Escritura nós temos fragmentos da história. A história de Israel ela vem de uma promessa antiga. E para nós entrarmos no assunto do templo e compreender, nós temos que regressar um pouco no princípio da história. E eu vou trazer vocês até Abraão, porque Abraão é a raiz, é o alicerce, a base desta história. Em Abraão foi feita uma promessa de uma grande nação. Abraão, em ti serão benditas as famílias da terra. Abraão, ele carrega este DNA na sua origem. Abraão, a tua descendência evoluirá tu evoluirá e será um pai de grandes povos. Tu será a base, Abraão, para a evolução dos povos. Esta é a promessa de Javé. Por isso diz, em ti serão benditas as famílias da terra. Tu será um professor, um instrutor para as nações. De Abraão descende Isaque e continua a promessa. De Isaque descende Jacó
e continua a promessa. E assim por diante. De Jacó descende os seus filhos, que nós conhecemos como as 12 tribos, que formaram 12 estados, que formaram a nação de Israel. E para nós entrar, nos aprofundar no conhecimento, nós precisamos examinar as Escrituras. Se nós quisermos adquirir o conhecimento, nós temos que examinar. Assim é com todas as coisas. Se eu quiser me tornar um mecânico, eu tenho que estudar a mecânica. Eu tenho que compreender a funcionalidade dela. Eu tenho que entender a sua origem. Eu tenho que entender os seus comandos para que eu possa controlar, para que eu possa ter entendimento. E fazer os reparos e consertos necessários quando ela der algum problema. Mas aqui nós estamos falando sobre um povo, uma nação, promessas. Nós estamos falando de história. Nós estamos falando de passado, de presente e de futuro. Então é necessário também descodificar as coisas. Israel Jacó, Israel, o pai de Israel, primeiramente, nós temos que conhecer Jacó, para depois nós avançarmos. Quem era Jacó, de fato e de verdade? Um ladrão, um trapaceiro, um enganador, um elemento de pouca confiança, um elemento que gostava de tirar vantagens, um elemento que não media as consequências de seus atos. Este era o Jacó, a pedra bruta. Mas Deus gosta de dar corda até um determinado limite. E chegou uma hora que Deus disse: Jacó, vem cá que eu quero conversar contigo. Agora é nós dois. Ô seu pilantra, tu é homem, certo? E aqui, ó, eu tive uma conversa aí com teus ancestrais no passado, Abraão,
tive uma conversa aí com teu pai, com teu avô Abraão, teu pai Isaac. E a parada é a seguinte aqui, ó, moleque. Acabou essa tua pilantragem. Agora tu vai ser um homem. E para tu te tornar um homem, meu camarada, tu vai ter que seguir um regimento. Agora tu está entrando no quartel. Acabou tu dormir até meio-dia. Acabou tu passar a perna nos outros. Agora tu tem um regimento. Tá entendendo, maluco? Aqui é o Senhor dos Exércitos que tá falando. E Jacó achou que era fácil encarar a verdade da vida. Então o Senhor mandou um anjo para dar uma boa lição a Jacó. Um anjo é um mensageiro de Deus. Pode ser qualquer coisa. Não pense você que um anjo é uma criatura com asas. Isso é religião. Um anjo de Deus pode ser qualquer elemento. E Jacó teve que encarar o seu orgulho, a sua malandragem, a sua pilantragem, durante uma noite. Esta noite, ela não quer dizer que seja uma noite. Sozinho, entre a escuridão, sozinho, na sua cegueira, ali provam que Deus, Ele ensina, que Deus, Ele corrige, que Deus revela as profundezas da nossa alma e do nosso coração. E para que Jacó, de fato e de verdade, fosse herdeiro desta promessa, porque ele não era, a primogenitura pertencia a Esaú, mas ele roubou, ele tomou posse do que não lhe pertencia, ele teve que pagar o preço. Tu é pilantra, tu é malandro, tu é o cara que se acha esperto, tranquilo. Agora pague o preço. Mostre que você merece, para que você receba. Jacó teve que lutar com Deus. Jacó teve que estudar. Jacó teve que baixar a cabeça. Ele teve que se ajoelhar. Ele teve que dominar as suas vontades, porque esta era a condição. E Deus o abençoou. Ele fez por merecer. Por isso diz Deus o abençoou. Deus só abençoa quem faz por merecer. Se você não fizer por merecer, meu irmão, meu amigo, nunca conhecerá a bênção de Deus. E de Jacó descende as tribos. 12 filhos formam 12 estados que formam a nação de Israel. E quando eles saem do Egito,
eles recebem a lei por meio de Moisés. Moisés vem como o Salvador, e como Salvador, ele entra trazendo para Israel, para a nação, para os hebreus, um presente, que é a formalização de uma nação. Foi Moisés quem estabeleceu Israel como nação. Ele traz as leis, ele traz a tenda, a arca da aliança e todos os elementos que compõem a arca, a história, as tábuas da lei, o bordão de Arão, a vara de amendoeira. É um conjunto de elementos fundamentais do povo. É como se fosse um museu de lembranças e recordações dentro de uma caixa, a arca da aliança com Noé, a barca. Por isso a arca. E ali dentro daquele conjunto de recordações, de lembranças, de história, estão guardados os elementos que fazem parte da história do povo. E em Moisés, o fundador, o rei, o juiz de Israel, o primeiro rei de Israel foi Moisés. Então, nós temos o templo em forma de tenda, porque o povo vivia migrando de um lugar para o outro, porque ainda não tinha a sua terra estabelecida. Então, o templo, o centro administrativo da nação, ele era móvel, uma tenda. E ali dentro, a arca, que guardava esses memoriais do tempo. Então, quando o povo se estabelece com a lei, com o juiz, com o sacerdócio, é fundado um templo de pedra. Esse templo de pedra fixo é uma figura de um povo, de uma nação estabelecida, de uma nação agora com uma terra, um povo com uma história. Então, cria-se o templo e coloca-se dentro deste templo estes memoriais. E ali no templo diz que a glória de Deus habitava no templo. Por que a glória de Deus habitava? Porque este templo agora era o cérebro da nação. Ali se estabeleciam as coisas. Ali se criavam as leis, se tratavam dos juízos. Ali, naquele templo, centro administrativo do povo, da nação, por isso a casa do Senhor, por isso é denominado a casa do Senhor, pelo fato de todas as coisas serem resolvidas ali, referentes à nação. Era
o centro principal. Depois tinha outros centros menores, estaduais, municipais, como nós temos hoje. Ali a glória de Deus habitava, exatamente por este motivo, sem nenhum dogma religioso. É isto que a Escritura diz, e esta é a finalidade do templo administrativo. E quando nós pegamos a Escritura, nós encontramos todos estes elementos reunidos. E deixamos de lado toda a religião que mente e que engana, como se aquilo ali fosse um lugar religioso. Ele tinha um cunho espiritual, mas não é um lugar de se praticar religião. É um lugar de se praticar espiritualidade e é um lugar de se praticar administração. E quando o povo obedecia a Deus, o Criador, a Javé, o Criador fazia esta nação se tornar uma nação poderosa, porque esse povo era um povo participante, não era um povo dormento, não era um povo atirado, não era um povo despreocupado, era um povo que participava. E nisto Deus fazia com que a nação crescesse, fazia com que a nação fosse uma nação forte, uma nação unida. E quando o povo se dispersava em crimes, que a Escritura chama de pecados, este povo se tornava um povo anêmico, um povo fraco, um povo desorganizado, um povo sem perspectiva nenhuma. Então as outras nações vinham, porque existe sempre uma outra nação de olho. Existe sempre um outro povo querendo ser melhor, querendo ser maior, querendo usurpar daquilo